Semana que vem vai ser feriadão? O Iti vai fazer ou não? Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. Sobre a semana que vem, a princípio, no calendário acadêmico nosso, me parece que é dia letivo, né? Deixa eu até confirmar aqui com você só um pouquinho. Eu acho que é dia letivo normal. Só que daí tem aquele esquema que pode virar feriado de última hora, mas da última vez não virou, então pode ter aula normal. Deixa eu olhar aqui na minha turma que eu tenho na segunda. Marcando o dia letivo normal. Eu acho que lá em novembro, me parece que vai ter então talvez feriadão em novembro. Mas a gente tem que olhar no calendário acadêmico sempre, Vitor, para ter certeza. E mesmo quando não tem, ainda esperar de última hora que pode aparecer, né? Pessoal, então, bom dia. Vamos continuar então nossos estudos sobre análise combinatória. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fatorial e permutação, né? E aí a gente começa falando então de uns exemplos, de uns problemas, né? E depois vocês vão trabalhar numa lista de exercício. Também coloquei lá no Cigar recomendações de vídeo sobre esse assunto. Também vai ter recomendação no Khan, que eu já fiz a recomendação no Khan Academy. Deixa eu parar aqui a minha tela. Beleza. Pessoal, então a gente vai começar a estudar um pouquinho aqui um probleminha sobre uma introdução para a gente chegar no fatorial, que diz o seguinte, exemplo 1, ó, de quantas formas pode se organizar 5 pessoas em uma fila indiana? Né? Então eu tenho aqui, ó, tenho 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero organizar elas, né, de quantas formas diferentes eu posso colocar essas 5 pessoas. Então, se a gente lembrar da aula passada, do princípio fundamental da contagem, na fila, primeiro, no primeiro lugar, quantas pessoas, quais são as possibilidades de pessoas de Cinco. chance? 5. Muito bem, Jordana. E depois? 4. 4, né? Não pode usar essa e nem essa agora. Então, na terceira posição só pode 3. ser 3. Depois, 2. E depois 1. pois é. Então, a gente viu no princípio fundamental da contagem que basta eu fazer esse produto, essa multiplicação, né? E eu vou encontrar o total de possibilidades de organizar, então, 5 pessoas em uma fila indiana. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 6. Quanto? Não gosto. 120? 120, né? Então, nós temos 120 possibilidades, né, Vitor, de organizar essas pessoas. Bom, quando a gente tem uma multiplicação, né, decaindo, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, isso na matemática recebe um nome que dá para representar através de um símbolo que chama-se fatorial. Fatorial. Eu posso representar ele, então, através de um ponto de exclamação. Então, esse pontinho aqui representa 5 fatorial, que é, então, fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, que 5 fatorial é a mesma coisa que 120. Tudo bem? Ok? Sim. Sim, ok. Beleza. Então, a gente vai introduzir agora o fatorial, né, uma definição, então, dado um número natural n, com esse n maior ou igual a 2, posso definir, então, seu fatorial indicado por n fatorial. Então, esse símbolo aqui, né, de exclamação, chama-se, então, fatorial, né? Como produto, então, de n, né, por seus antecessores naturais,
até o 1. Né? Então, eu posso utilizar esse símbolo fazendo assim, ó. N fatorial vai ser o N. Então, o próximo valor do N vai ser o N menos uma unidade. O próximo, N menos 2 unidades. Até eu chegar a decrescer no 1. Ainda tem aqui uma definição que o 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial também vai ser 1. Vamos aceitar como uma definição. Dá para a gente até ver uns videozinhos e explorar os porquês desse 1 ser fatorial ser 1 e o 0 ser fatorial também ser 1. Tá? Mas eu não vou me deter a isso porque eu quero apresentar para vocês alguns exemplos primeiro de cálculo de fatorial. Então, por exemplo, se eu quero calcular 3 fatorial, então eu disse para vocês que isso é a mesma coisa que eu ir decrescendo, né? A partir do número você vai indo até 1, então é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Calcular o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até o 1, 3.628.800. E também eu posso identificar que eu posso aplicar esse conceito, né, através de um problema. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um problema de quantos números distintos com 5 algarismos podem ser formados usando as fichas abaixo. Então, eu tenho aqui 5 fichas. É o número 3, o número 7, o número 9, o número 1 e o número 8. E eu quero organizar eles, né, de quantas formas. Então, aqui, pessoal, é a mesma lógica que a gente usou antes de colocar os risquinhos, pensando no princípio fundamental da contagem. Eu sei que desses 5 números aqui, no primeiro caso, eu posso colocar 5. Possibilidades, esses 5 são as possibilidades. Né? Depois, 4. Depois 3, depois 2, depois 1, que vai dar 120. Ou seja, eu quero calcular, né, muito parecido com o que eu fiz lá na tela anterior, o 5 fatorial. Que é só multiplicar, então, 5, 4, 3, 2, 1, 120. Perguntas até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Certo, professor. Vamos adiante, então. Como que dá para fazer isso na calculadora? Tá? A gente não usa muito aqui, mas eu vou mostrar para vocês que pode ser utilizado esse recurso, né, para algum problema que vocês queiram com números maiores e tal, né, para não precisar gastar muito tempo. Então, na calculadora científica, você procura o símbolo fatorial, tá geralmente em cima de um x na menos 1. Aí em amarelinho tá escrito assim, ó, x fatorial, bem em cima aqui, ó. Você olha para ele, né? E essa tecla geralmente está aqui no desenho, ó. Deixa eu apagar aqui. Procura quem tem a calculadora. Claro, essa calculadora é desse modelo aqui que aparece a expressão, né? Geralmente essa da Casio ou similares, que se digita aqui a expressão. Então, como que ficaria para calcular o 7 fatorial, né? Você iria digitar, então, 7, shift, né? Chamar a segunda função, aí acha o x fatorial e vai aparecer 7 fatorial. Aí aperta igual e aparece 5.040. Quem tem a calculadora conseguiu testar e fazer? Dá certo? Sim. Muito bem. Então, seguimos. Então, outras maneiras da gente calcular o fatorial, né? Eu posso calcular o fatorial através de uma expressão. Né? Então, por exemplo, a minha conta aqui é calcular o 13 fatorial dividido pelo 10 fatorial. Uma maneira de fazer, né, se você quisesse fazer na calculadora, era só colocar 13 fatorial dividido, né, 10 fatorial igual e achar o resultado. Mas aqui o nosso objetivo não é só simplesmente o número, mas é trabalhar com algumas possibilidades de você resolver isso aqui, por exemplo, né, você caiu lá numa prova do Enem, caiu num vestibular que você vai fazer,
você não vai ter calculadora, né? Então a gente precisa criar algumas estratégias de cálculo para que não sejam necessariamente precisar usar uma calculadora. E pensa comigo assim, que se você for fazer esse cálculo à mão, usando primeiramente apenas a definição, você ia decrescer do 13 até o 1, né? E isso vai dar um número bem grande, vai dar bastante conta, vai demorar. Então, qual que é a estratégia aqui? Que você pode, sempre que tem uma divisão de fatorial, decrescer o 13 até o valor de baixo, ó. Então, eu vou decrescer 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Aí eu vou parar, porque embaixo eu também tenho 10. Então, como esse 10 fatorial está multiplicando e esse 10 fatorial está dividindo, eu posso simplificar esses dois termos. Eu corto esses dois termos, porque se eu multiplico isso aqui por um número, né? Isso representa um número. E aqui embaixo eu divido por esse mesmo número. Eu faço essa simplificação e sobra a minha conta apenas, então, 13 vezes 12 vezes 11, 1716. Confere a conta, multiplica aí 12 vezes 13 vezes 11 e vê se entenderam o procedimento. A gente vai decair até o 10, daí o 10 a gente simplifica. Isso. Tá. O pessoal que foi chegando, coloca aí um oi no chat, ou um ok, para mim ir também registrando no chat a presença de vocês e a participação na web. 1716. Fechou? Beleza. Na letra B, eu tenho 8 fatorial dividido por 6 mais 5. Repetindo, você pode desenvolver todo o 8 fatorial, pode desenvolver todo o 6, pode desenvolver todo o 5. Mas a lógica aqui é eu tentar achar uma alternativa que economize tempo de vocês ou que use uma estratégia para não fazer tantas contas desnecessárias. Então, aqui nesse caso, eu posso identificar que eu tenho 8 fatorial, 6 e 5. Então, o menor deles comum aqui ó, é o 5, né? Então, eu posso decrescer esse 6 até o 5 e o 8 até o 5. Por quê? Se eu faço 8, 7, 6, 5, para 6, 5, 6, 5. O que eu tenho em comum na parte de baixo? Eu tenho 5 fatorial, né? Só que muito cuidado, é que eu não posso cortar já direto dessa forma que está escrito, porque eu tenho uma soma. Então, o que a gente faz com esse 5 aqui? Ó? A gente pega esse 5 e coloca ele em evidência, né? Eu coloco o fator comum em evidência, que é o que se repete, abro o parênteses e escrevo só o que sobrou. Então, sobrou um 6 aqui da frente. Na frente desse 5 aqui embaixo, é como se tivesse um 1 invisível, né? Então, eu tenho mais 1. E agora sim eu vou simplificar o 5 com o 5. Vou fazer a conta. 8 vezes 6 vezes 7. 8 vezes 7 vezes 6, perdão. E embaixo eu vou dividir por 7. Então, de novo aqui, como eu estou multiplicando isso aqui por 7, posso dividir por 7. Corta aqui o 7, porque surgiu uma nova simplificação. E é só fazer 8 vezes 6, 48. Professor, pode explicar a última de novo ali? Ali a parte dos 5 ali, eu não entendi. Uhum. Então, eu vou decrescer o 8 até o 5, porque o menor valor embaixo, que é comum aos dois, vai surgir um 5 fatorial. Então, se eu resolver o 6 é a mesma coisa que eu fazer 6 vezes 5 fatorial. Então, eu posso pegar aqui nessa parte e colocar para frente o que se repete, né? Pensa assim, o 5 fatorial e o 5 fatorial repete. Então, isso é como se eu colocasse em evidência, um x em evidência. Então, na frente desse 5 eu tenho um 6. E quando eu tiro esse 5 aqui, é como se eu enxergasse um 1 invisível na frente, né? Então, por isso eu coloco o 5 fatorial para frente. Aí, quando eu multiplico esse 5 por uma expressão e lá em cima o 5 também está multiplicando, aqui nesse caso eu posso cortar o 5. Aí sobra 8 vezes 7 vezes 6 e embaixo o 7. Né? E nesse caso aqui os dois 7 deu igual, né? Posso cortar. E aí sobrou só 8 vezes 6. Entendi.
Então, vamos seguir. Agora eu posso simplificar isso aqui também envolvendo uma expressão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho que simplificar uma expressão n menos 1 fatorial mais n fatorial mais n mais 1 fatorial. Então, esse aqui, num primeiro momento, pode parecer um pouco mais complicado, mas vocês vão pegar o jeito no praticar. Ó. Eu posso tentar, o objetivo aqui é tentar simplificar. Sempre isso aqui vai ir decrescendo, tá, gente? Sempre isso aqui vai ir decrescendo, né? Não importa onde a gente vai, eu posso sempre pensar em decrescer ele, né? Para a direita, desculpa, vai decrescer. E se você quisesse voltar para a esquerda, então ele ia crescer, né? Então a gente tem que tentar dar uma olhadinha aqui, o que eu tenho o menor valor deles, né? Então o menor valor que eu tenho aqui para tentar simplificar é um n menos 1, né? Então nesse primeiro momento eu deixei o n menos 1 normal aqui em cima, né? Ó, então aqui está o n menos 1, mas daí no lugar do n eu escrevi o próximo termo. Então, depois do n, vai vir n menos 1 fatorial. Talvez aqui, antes de vocês olharem para essa explicação, vamos pensar assim. Ó. Eu vou ter, por exemplo, n fatorial, né? Então, o n fatorial, né, ele pode ser, a partir do n, né? Pode ser escrito assim, é o primeiro termo, depois vai vir o n menos 1, depois vai vir o n menos 2, perdão. Que seria então o n menos 2, depois n menos 3, n menos 4 e assim por diante, né? Agora, se eu quisesse voltar para cá, ó, antes do n, aí você teria n mais 1, n mais 2. Pegar essa lógica do fatorial, então se eu subtraio 1, né, para ir para a direita, e se eu quisesse voltar para a esquerda, é como se a gente fosse somando uma unidade. Então aqui, ó, coloca lá um ok se pegar essa lógica aqui. N menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4 e vai indo, né? Agora, pessoal, aqui em cima, no lugar deste n, eu devo trocar de cor, ó. Opa. Cliquei sem querer. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vou trocar de cor aqui. Ó. Então, no lugar deste n fatorial, toda essa expressão aqui, ó, eu posso pegar o n e escrever n menos 1 fatorial. E por que eu paro no n menos 1? Porque aqui em cima eu também já tenho um n menos 1. E embaixo eu tenho o n mais 1. Né? Então, o n mais 1 é como se eu tivesse aqui. Ó. E depois do n mais 1 vai vir n, depois vai vir n menos 1. Né? Então, eu abri essa parte de baixo de tal forma que eu tenho n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. E agora eu tenho, então, n menos 1 fatorial embaixo. E eu tenho o n menos 1 que está repetindo em cima, né? Eu vou pegar aqui e vou até escrever uma nova forma. Se aqui vocês acompanhar essa linha aqui, ó. Então, eu pego aquela parte de cima, n menos 1, que está se repetindo, e vou multiplicar pelo que sobrou. Então, nessa parte aqui que não tem nada, sobra 1. E nessa parte aqui sobra só esse n. Então, mais um n. E a parte de baixo, como já está multiplicando, já como se tivesse em evidência, não preciso fazer nada. Agora, olha aqui, ó. n menos 1 multiplicando com n menos 1, né? Tudo fatorial, eu simplifico. 1 mais n com n mais 1 é a mesma coisa, simplifico. Então, da parte de cima sobrou 1 e na parte de baixo n. Então, vai ficar 1 sobre n.
Perguntas, dúvidas? Vou apagar meus rabiscos. Ou deu para entender mais ou menos? Mais ou menos, essa Mara colocou. Vamos fazer mais um exemplo, ó, tem mais um exemplo. Se não, pergunta, Samara, se ficou ali a parte final complicou um pouco. Aqui no final, Samara, a ideia é para poder simplificar. Eu pego e olho que eu tenho n-1, n-1 e n-1, né? Eu coloco esse n-1 em evidência primeiro, aí eu abro parênteses só do que sobrou. Então aqui sobra 1 e esse n aqui, então 1 mais n, né? Embaixo eu tenho em vermelho aqui, ó, n-1, né? Que está o n-1 que está com fatorial. Então toda essa parte que tem fatorial eu vou simplificar aqui e aqui. Só que aqui surgiu, quando eu coloco isso aqui em evidência, né? Só surge o 1 mais n, né? Que está aqui embaixo, aqui em cima, perdão. Mas embaixo também tinha um n mais 1. Eu posso cortar também esses dois e logo sobra só o 1 em cima e embaixo divide por n. Eu tenho mais exemplos sobre essa parte da expressão aqui para mostrar para vocês, que acho que vai ajudar vocês a ir clareando um pouco. Vamos ver mais um. Ó. Ah, não, só trouxe esse. Achei que eu tinha mais. Ah, esse eu trouxe esse exemplo. Mas é essa ideia aqui, ó, gente. É pensar na ideia que a partir de um n, depois do n, você vai ter n menos 1, depois vai ter um n menos 2, depois você vai ter um n menos 3. E daí quando vai vir para o outro lado, vai ter um n mais 1, um n mais 2. E aí, a partir disso, né, aqui eu boto ainda os 3 pontinhos que vai estar o fatorial, onde ele vai estar decrescendo, né? E a gente tem que tentar ir trabalhando nessa expressão de tal forma que você consiga eliminar uma parte de cima com a parte de baixo. Geralmente vai ter que se trabalhar a de cima, né, um pouco, às vezes em quando a de baixo um pouco para reduzir tanto a de cima ou a de baixo para tentar chegar num denominador comum. Esse é o objetivo principal. Deixa eu mostrar agora um pouquinho ainda da permutação simples, né? Então, a permutação simples, na verdade, ela é uma forma, né, de a gente organizar os elementos distintos tomados primeiro n a n, e a fórmula, né, vamos imaginar assim, é fazer o fatorial, n fatorial, né? Na verdade, então, uma permutação simples nada mais é, né, do que a gente organizar esses elementos e aplicar através de um fatorial. E o fatorial, se vocês pensar, ele é muito ligado ao conceito da aula passada de um princípio fundamental da contagem, que a gente vai ir decrescendo os valores, né? Então, não vamos se atentar tanto à fórmula, mas como que eu posso pensar em resolver os problemas, né? Então, por exemplo, eu tenho que resolver em uma sala tem 13 pessoas, né? Então, de quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas em uma fila, né? Então, aqui eu poderia aplicar o princípio fundamental da contagem, né? Que é uma forma de uma permutação onde na primeira possibilidade vai ser 13, depois vai ser 12, depois vai ser 11 e assim por diante. Ou seja, eu estou diante, então, de uma permutação de 13. Então, basta eu resolver 13 fatorial. E resolver 13 fatorial é fazer 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, até chegar no 1. Ou aplicar isso aqui direto na calculadora. Quem tem a calculadora, vamos testar aí. 13, segunda função fatorial. Ver se fecha os 6 milhões, 227 mil. Não, 6. 10, 6, 9, 10. 6 bi. 6 bilhões, né? 227 mil. Milhões, perdão.
20.800. Fechou? Fechou. Beleza, Vitor. Dentro das permutações, ou dentro das permutações, a gente usa muito, né? Dá para trabalhar um pouquinho com os anagramas, né? Embora isso aqui não seja muito cobrado nos vestibulares ou no Enem, ele ajuda a gente a estruturar um pouco na cabeça como que funcionam essas permutações, essas trocas da análise combinatória, né? Então, anagrama é a palavra, né, obtida então pela troca de ordem das letras de uma palavra. Por exemplo, amor e aor, né? Por exemplo, são dois anagramas da palavra Roma, né? Dentro de um anagrama, não precisa ter significado da palavra, né? Então, eu troco as letras, eu embaralho essas letras e eu quero saber de quantas formas eu posso organizá-las, né? Sem ter um significado da palavra. Então, vamos pensar assim, ó, considerar os anagramas obtidos da palavra jardim, né? Então, determinar quantos anagramas, então, na letra A, são possíveis de serem formados. Então, eu tenho que primeiro pensar que jardim tem quantas letras aqui? Ó? Você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, né? Era como se você fosse fazer os 6 risquinhos. 3, 6, né? E daí eu penso, quantas possibilidades pode começar? Pode começar com 6. Depois, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu estou diante de uma permutação de 6, ou seja, eu quero calcular um 6 fatorial. Simbologia de permutação pode ser um P grande com o 6 aqui embaixo, né? Ou aqui vai ser a variação do fatorial. Então, 6 fatorial é só fazer 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720. Então, para fazer uma permutação simples, né, formando um anagrama, basta você trocar as letras, né, embaralhar, e aí faz um fatorial. Ok até aqui? Agora aqui ele tem uma restrição, ó, termina com M, né, então eu poderia pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, geralmente quando é poucas letras aqui, eu acho que vale a pena você fazer os risquinhos. E você quer dizer assim, ó, é um jardim, necessariamente eu terminar com M. Então, o que que eu tenho uma restrição na última letra que tem uma possibilidade, só pode ser o M. Então, aqui sobrou quantas possibilidades? Eram 6 letras, né? Usei uma. Sobra quantas para mim fazer uma permutação aqui? 5. 5, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu posso calcular isso através de um 5 fatorial. Né? Então, ao estabelecer que o anagrama termina com M, vamos permutar apenas as outras 5 letras, que vai ocupar as 5 primeiras posições. Então, basta calcular uma permutação de 5, que é um 5 fatorial, que a gente já viu hoje, 120 possibilidades. Certo? Mais uma aqui, ó. Se eu tenho agora tem as letras J, R e I juntas, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma permutação, era a palavra jardim, mas eu quero que fique o J, o R e o I juntas. Então, isso aqui vai dar
tem essas letras juntas. Não está dizendo que elas devem estar nesta ordem, está escrito juntas, mas eu tenho então mais uma, duas, três, eram 6 letras, né? Então, ó, como as letras J, R e devem estar juntas no anagrama, podemos considerar que as três ocupam apenas uma posição. Então, aqui tem apenas uma posição. E assim calcularmos, então, P4. 3, jardim, eram 6. Porém, se mudarmos as ordens das letras J, R, I, então os anagramas formados são diferentes, né? Então, se eu tenho o J, R, I, A, D, M, é diferente do R, I, J. Então, se eu mudar essas três aqui, não está dizendo que eles podem mudar, então eu posso permutar elas, eu digo assim, tá? Então, portanto, a solução pode ser dada pelo produto da quantidade de permutações das letras J, R e I, né? Então, eu tenho uma permutação de 3, né? Então, eu posso permutar primeiro essas 3 aqui, ó. Se eu faço essa troca, isso pode ser um 3 fatorial. E aqui, ó, tinha sobrado 3 letras, mas essa aqui também eu posso trocar de lugar. Então, aqui, se em vez de 1, eu tenho que colocar 4 fatorial, né? Porque aqui eu conto uma possibilidade, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer um produto. 3 fatorial vezes 4. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, então, eu chego em 144 possibilidades. Deixa eu apagar aqui. JR. Então, esse JRI aqui, ele pode permutar nas 4 casas, né? Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, por isso se torna um 4 fatorial. Mas entre as 3 letras dele também tem uma permutação interna, que é 3. Então, nesse caso aqui, a gente faz um produto. Uma permutação de 4 vezes uma permutação de 3. Ok? E ainda eu vou mostrar uns exemplos aqui de uma permutação com repetição. Então, todas aquelas eram permutações simples, né? Mas a permutação ela pode ter repetição, né? Então, por exemplo, né? Quantos anagramas das palavras podem ser feitas, então, por exemplo, com a palavra ovo, né? Então, o que muda agora a repetição? É que eu tenho letras repetidas. Até então, na minha permutação, eram letras diferentes, né? Então, se eu pegar no primeiro momento, se você não considerar a repetição e fizer a contagem simples aqui, você ia chegar que isso aqui são 3 letras, seria uma permutação de 3. 3 fatorial seria 6 possibilidades. Mas por que não é 6 a resposta, né? Porque quando você reescreve esse O e esse O, ele fica igual, né? Então, quando eu tenho letras repetidas, né? Eu tenho que descontar. Uma forma da gente descontar é eu pegar, então, esse 3, que são as 3 letras, e dividir por essa repetição. Então, eu vou dividir por 2 fatorial. E esse 2 pode ser representado em cima, colocar o P com o 2 em cima, né? Como se fosse um quadrado, né? Então, o sub aqui representa a quantidade das letras, né? E lá em cima a parte repetida, né? Que você tem que descontar. Então, eu divido isso por 2, porque eu não posso contar ao dobro a mesma letra que eu já usei, né?
Então, vai fazer assim, ó, 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial com 2, são 3 possibilidades. Eu poderia facilmente escrever, né? Então, ovo. Ovo é uma possibilidade. A outra possibilidade é colocar o V na frente e 2O aqui, ou 2O e o V. Então, qualquer outra possibilidade, se você trocar esse O com esse O, você chega na mesma resposta, né? Então, por isso que a gente tem que descontar, fazendo a divisão. Ok, pessoal? Eu coloco a divisão, né, para fazer o desconto aí do que está repetindo. Aqui vocês podem brincar também de escrever o anagrama com o nome de vocês, né? Então eu peguei aqui, contei que o meu nome então tem 5 letras, então é uma permutação de 5. Mas eu tenho 1, 2, N, o N se repete, né? Então eu tenho a letra N 2 vezes, né? Então eu tenho que colocar, tenho que descontar essas letras que vai repetir esse N. Então eu vou dividir isso aqui por 2. Simbologia, então 5 fatorial em cima, divide por 2 fatorial. Então vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2. Vou simplificar aqui e vou calcular então 5 vezes 4 vezes 3, 60 possibilidades. Mas podia escrever as 60 possibilidades, né, professor? Podia, eu podia pedir para Jordana escrever as combinações do nome dela e a mão numa folhinha para mim. Vai dar mais até mais. Deixa quieta. Quem tem o nome. É o meu nome meio comprido, sabe? E eu tenho repetição, ó. Tem o A que repete. Né? Então, mas só para vocês entenderem, ó, automação, né? Esse aqui tem que dar o tema e dar um susto para o pessoal que não veio na aula, né? O que vocês acham? Quem não está na web, dizer que tem um tema que tem que escrever a combinação do curso, automação. O que vocês acham desse tema? À mão, né? Quantas linhas vai dar? Então, automação. Quantas letras tem automação? Esse professor não contou errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 9. 9, muito bem. Então, 9 é fatorial. Agora nós vamos ver qual letra se repete. Eu até tirei aqui o cedilha e o A, porque ele, no anagrama, é mais correto a gente considerar letras que o A, com acento, sem acento, a gente vai desconsiderar o acento para poder fazer a permutação, né? Tem alguns professores que até usam acento, desconto, mas a ideia do anagrama, eu vi num livro aí que o pessoal usa que não é bom colocar o acento, tá? Para não confundir. Então, eu tenho 1A, 2A, 3A, né? Então, eu tenho aqui uma repetição de 3. Então, na hora de eu dividir, eu vou colocar o 3, mas eu tenho mais uma letra que se repete, que é o O, né? 1O, 2O. Então, eu coloco o 2 em cima e vou descontar esse 2. Então, essa ideia do dividido embaixo aqui é fazer um desconto, descontar a repetição, né? Então, você vai colocar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vou cortar com esse 3. E o 2 fatorial, né? Que vou dividir aqui por 2. Então, ao multiplicar isso, eu cheguei em 60.480 dividido por 2. Então, são 30.240 possibilidades de eu permutar a palavra automação, né? Então, se alguém pedisse, escrevam todas as combinações, né? Isso daria, se fosse uma linha por caderno, né? São 30.240 linhas de possibilidades, né? Entendido, pessoal? Dúvidas, perguntas? Então, quanto maior for o tamanho, né, do nome ou do anagrama para você permutar, né, maior as possibilidades, né? E elas crescem muito rápido no fatorial, né? Daria só 1000 páginas, professor, se você botar em média que cada página de um caderno tem 30 linhas. E um caderno tem quantas folhas, será? 96. Tem caderno de 96 que dá uma matéria, né? Certo, então 96 arredonda para 100. Quantos cadernos, então, tu falou 1000?
Mil linhas, 1000 páginas. 1000 páginas dividido por 100. Daria 10 cadernos. 10 cadernos, só isso de tema, né? Brincadeira. Gente, tudo bem até aqui? Acho que eles nunca mais iam faltar na aula de matemática. Nunca mais eu voltar. Eu acho que é uma boa tática, né? Eu acho que é uma boa ideia. Tem gente chorando, professor, não fiz nada, atividade, posso recuperar? Pode. Escreva todos os anagramas de automação. Né? A pessoa vai no primeiro, acho que na primeira página a pessoa já desiste, né? Nem vai escrever os 10 cadernos. Bom, seguindo então. Era isso que eu ia trabalhar com vocês hoje. Então vai ficar agora para vocês trabalhar na lista 5 e tem atividades no campo. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação, pela presença na web. Eu vou parar agora a gravação.